Olá, eu sou o Vitor Cavalcante e hoje eu converso com Cássio Pantaleone, ele é presidente do SAS Brasil. Entre as curiosidades desse líder está a formação, ele é filósofo e escritor. Começa agora mais um Leadership Academy. Cássio, você já era veterano de SAS, porque você tinha tido uma primeira passagem antes de regressar e assumir a liderança da empresa aqui no Brasil. O que mudou de lá para cá e principalmente desde que você assumiu a empresa, o que mudou na empresa? A nível Brasil, eu acho que o Brasil, primeiro, ele se ajustou, principalmente ali em 2015, quando o SAS fez uma grande modificação de filosofia de estrutura, né? Porque antes a nossa estrutura era uma estrutura onde os países tinham um grau de independência muito maior. Antes nós tínhamos os processos locais em cada um dos países. Então essa foi a primeira grande mudança. O SAS se adaptou a essa realidade, aliás, se adaptou muito bem no Brasil, né? E trouxe para a gente uma vantagem pelo fato de a gente estar vivendo um momento tão positivo, trouxe uma vantagem de que a gente hoje tem influenciado muitos dos processos que estão sendo instituídos a nível global, né? Por exemplo, um dos processos que a gente instituiu foi o de Customer Loyalty Program, né, que visa fundamentalmente dar aos clientes uma percepção mais efetiva de como utilizar melhor o nosso produto. Houve também, evidentemente, uma mudança do corpo de pessoas que estão engajadas em fazer negócio. A gente fez algumas modificações ali, a gente trabalhou também um viés saindo de um modelo que a indústria tradicionalmente trabalhava para um modelo que é muito mais consultivo efetivamente, né? A gente tem esse viés, o SAS tem esse cacoete, sempre teve, de ser uma empresa vocacionada para discutir com o usuário de negócios, questões de negócio, questões que efetivamente estão orientadas para o retorno de investimento. Falando um pouquinho da sua formação, você tem uma formação diferente de outros executivos do setor. Você é filósofo e escritor. Como ser filósofo te ajuda na gestão de uma empresa? Eu tenho por filosofia a seguinte máxima: não existe saber mais ou saber menos, né? O que existem são saberes diferentes. A filosofia, ela tem, pelo menos assim, desde todo sempre, né? Desde lá dos pré-socráticos, a pretensão de ser um instrumento de questionamento, né? E eu acho que aqui eu embarco muito no meu dia a dia essa filosofia, porque o questionamento pressupõe duas coisas, né? A primeira é que você, para fazer um questionamento, você deve escutar o argumento do outro. Você tem que ter um canal de escuta muito amplo, muito aberto, né? Uma vez que você escuta, e a filosofia, na verdade, ela está bastante engajada em entender aquilo que se estabelece como status quo, para daí então fazer alguma pergunta que desestabilize esse status quo. Eu acho que vem aqui uma metodologia de questionamento e eu acho que isso naturalmente está incorporado na minha forma de atuar profissionalmente. Qualquer pessoa que ocupa uma posição como eu ocupo e dentro da área de tecnologia, ele tem que estar sempre associado ao desenvolvimento de conhecimentos. Quando você faz uma leitura crítica de qualquer tema, não estou falando da leitura do livro, estou falando da leitura do argumento que está sendo apresentado para você. E a partir disso, nessa escuta mais ampla, essa leitura mais crítica, mais reflexiva, você vai encontrar aquilo que é útil para manter o pensamento numa linha estratégica que você precisa, mas ao mesmo tempo existem algumas coisas que são subterrâneas. Existe uma frase de um poeta paranaense, o Paulo Leminski, ele diz o seguinte, né? Presta muita atenção no que eu não digo. E eu acho que esse é o papel que a filosofia tem e que ela te instiga, né, no método filosófico. Não é somente aquilo que é dito, mas é aquilo que fica de fora. O que fica de fora, em geral, é questões que são pertinentes ao comportamento humano, que são aquilo que está na psicologia do indivíduo e que muitas vezes no discurso tende a querer ser escondido, porque a pessoa se preserva, digamos assim. O fato de você estabelecer uma leitura reflexiva dessa interação te dá algumas, digamos assim, vantagens. Eu não gosto dessa palavra vantagem, né? Mas, em suma, te dá algum privilégio. O primeiro privilégio é você, às vezes, identificar que o ponto fulcral de uma estratégia, de uma conversa, de uma negociação, não é aquilo que está sobre a mesa, mas é alguma coisa que está nesse subterrâneo. Eu acho que isso é bacana de você usar, não estou dizendo que isso seja o melhor método, mas, de novo, eu acho que todas as disciplinas, todos os conhecimentos, eles se somam. O mercado de tecnologia ele é pautado pela inovação, então, inclusive, ele direciona aí a transformação do mundo, mas, ao mesmo tempo, é muito conservador quando o aspecto é pessoas, o aspecto é gestão. Você sofreu algum tipo de resistência quando você veio para esse mundo, principalmente assumindo um papel de liderança, sendo filósofo e não engenheiro? Eu nunca senti absolutamente nenhum freio, digamos assim, ou
indisposição com relação a isso. As pessoas às vezes estranham, né? Às vezes estranham. O que um cara de humanas está fazendo nesse universo? Mas veja, você tocou num tema importante, inovação. Vamos pensar sobre isso, né? Porque esse é o meu papel sempre. O que exatamente a gente está falando quando está falando de inovação? Muitas das inovações que a gente vê no setor de tecnologia, elas são repaginações, né? Reshapes. Agora nós temos tecnologias que são muito mais avançadas e aí aquilo que antes era um sonho se torna prático, se torna viável. No meu papel, eu sempre fui uma pessoa extremamente engajada em pensar diferente sobre as coisas, né? Muito mais heterodoxo, né? Eu acho que o setor de tecnologia, ele tem um caráter heterodoxo quando visa a inovação, mas ele é ortodoxo quando executa a inovação. Quando a gente fala de disrupção, por exemplo, que é uma palavra que está muito na moda, e aí vem o papel da filosofia, porque a filosofia, na verdade, quer o tempo todo te provocar disrupção. Lá na década de 80, 90, enfim, porque nós estávamos convencidos de que deveríamos sair do ambiente mainframe e ir para um ambiente de rede, client-server. Por que nós estamos convencidos disso? Essa era a pergunta que se fazia. E aí, quando você faz essa pergunta, você começa a identificar o que a própria indústria acabou aprendendo naturalmente, que o client-server foi um caminho que a indústria desenvolveu, visando uma coisa muito mais ampla. Agora, voltando para o tema de liderança e trazendo um assunto que você deve gostar, que é o Confúcio, ele tem uma lista que fala sobre os 7 princípios que formam a essência da liderança, sendo que os 2 mais importantes seriam autodisciplina e conhecimento. Você concorda com isso? Totalmente. Primeiro que não dá para discordar de Confúcio. Não dá para discordar de um cara como esse, com essa envergadura de pensamento. Olha só, autoconhecimento. Esse talvez seja a maior lacuna que nós temos nos dias atuais, né? A lacuna que principalmente o Brasil, a cultura brasileira, ela evita um pouco essa questão do autoconhecimento, na minha opinião, porque ela acaba tomando tempo quando a gente está tão engajado em querer aproveitar mais a vida, aproveitar mais as interações, e o autoconhecimento é fundamental. Por que ele é fundamental? À medida que você conhece principalmente as áreas onde você precisa melhorar, você efetivamente está num caminho de desenvolvimento. Antes de eu assumir uma premissa como verdadeira, deixa eu pensar se eu não estou fazendo isso por um excesso de confiança ou uma presunção. Vaidade, né? Vamos fazer esse autoquestionamento aqui. Acho que o Confúcio estava falando um pouco disso, da necessidade de você saber onde estão as suas flaws, né? As suas falhas, e com isso você aperfeiçoar. Conhecimento é fundamental, né? O Confúcio tem uma frase dele que eu gosto muito, que é o seguinte: sabedoria sem conhecimento é inútil. Conhecimento sem sabedoria é perigoso. Então, o conhecimento é a base, sem dúvida nenhuma, dessa relação, mas você tem que saber usar o conhecimento. Sabedoria é um ponto importante. Se você não tiver conhecimento, não adianta ter sabedoria. O líder tem que saber incorporar isso. Ele tem que saber incorporar, primeiro, que uma coisa é você ter o poder de poder. A outra coisa é você ter o poder de saber, que aliás é a frase do SAS, né? The power to know. O que nos caracteriza. O poder de saber, ele é inviolável da pessoa. Uma vez que você sabe, ninguém te retira isso. Agora, o poder de poder você pode perder a qualquer momento. Sim. Então, o que eu acho? Um bom gestor, se ele sempre for alguém que tem a capacidade de ir sabendo como fazer as coisas, ele pode balizar e mediar as discussões dentro da equipe porque ele realmente sabe, ele não precisa usar o poder de poder. Você escreveu um artigo falando sobre uma sociedade em que todo produto corre o risco de ser descartado ou ignorado se não encontrar o seu consumidor. A regra é fazer tudo o mais simples possível. Você acha que essa máxima já é aplicada ao produto SaaS, Analytics, tudo isso? Ou, se não é, deveria ser? Não, o SaaS está investindo muito dinheiro nessa questão da simplificação, né? A gente investiu $1 bilhão para desenvolver uma plataforma cujo objetivo é tornar três pontos fundamentais mais simples, né? Como você lida com a diversidade? A diversidade, ela naturalmente traz uma dificuldade. Encontrar a comunidade daquilo que é diferente é o grande desafio. E o SaaS está investindo muito nisso. Como eu torno comum aquilo que é muito diferente? Então, esse investimento do SaaS de trazer o mundo do open source, que é o diferente em todos os seus aspectos, né? Nós temos linguagens de programação diferentes, nós temos linguagens analíticas diferentes, nós temos tecnologias diferentes, nós temos formas de se comunicar diferentes. Como é que eu trago isso para o mundo? Encontro nisso uma área comum que permita simplificar. Uma vez que você seja capaz de simplificar essa diversidade toda, tudo que é diferente numa área comum, como é que você escala isso?
Porque tornar comum uma vez é muito simples, o problema é manter comum. Uma vez que você torna comum e você mantém o comum, escalando esse comum ao longo da convivência e do uso da tecnologia, você tem que garantir a segurança disso. Sim. Porque a qualquer tempo o jogo pode mudar. Cada vez mais. Eu queria aproveitar um pouquinho dessa sua vibe de escritor e de filósofo e pedir uma indicação de livro que trouxesse alguma lição interessante ou de gestão e liderança. Muito bem. Eu acho que para efeito principalmente a questão da inovação e, digamos assim, a ética que existe por trás dos negócios, a ética que existe por trás da própria inovação, porque a inovação também é um tema que exige uma certa ética aqui, certamente, né? Você não pode fazer algo que venha a prejudicar a sociedade, porque eu acho isso, francamente, a minha posição, eu acho que nenhuma pessoa que lidera um negócio, ele deve pensar dessa forma, ele deve pensar sempre que ele tem um papel social também associado à questão, evidentemente, de fazer dinheiro para os seus acionistas, né? E, nesse sentido, eu acho que Homo Deus, do Harari, é um livro que é bastante inspirador para a gente ver como nós vamos lidar, principalmente com o avanço da inteligência artificial, né? Por outro lado, no tema da liderança em particular, talvez a gente possa considerar aqui uns livros que não são exatamente da área de gestão. Por exemplo, um livro muito antigo do Humberto Eco, chamado O Pêndulo de Foucault, né? Por quê? Essa metáfora do pêndulo de Foucault é interessante, né? Uma hora o pêndulo está num lado, outra hora o pêndulo está no outro lado. Na verdade, a verdade não é onde o pêndulo está. A verdade está no fato de que é pendular, né? No fato de que esse pêndulo se perpetua e ele vai em qualquer local, em qualquer circunstância, esse pêndulo vai continuar fazendo esse movimento. Liderança é um pouco disso. Não existe uma única receita para fazer as coisas, né? Você tem que ter essa maleabilidade de entender que aquilo que era uma receita de sucesso agora, ou que era uma receita de bem gerir uma equipe, não é mais. O Manuel de Barros costumava dizer uma coisa bem interessante, né? Tem uma frase dele que diz assim: o que eu não invento é falso, né? Mas é interessante porque é o seguinte, a verdade é aquilo que a gente se põe, né? Claro. No caminho de fazer. E essa verdade vem, muitas vezes, pelo fato de que você amplifica o teu entendimento daquilo que está sendo dito. Quando você diz uma palavra, naturalmente você diz essa palavra baseado numa visão histórica que você tem do sentido dessa palavra, certo? Exatamente. E eu tenho uma visão histórica, pode ser divergente da tua visão histórica, certo? E é importante eu entender essa maleabilidade do que está sendo dito também. Então, na literatura, de uma maneira geral, eu incentivaria todo e qualquer executivo a de vez em quando se ousar, se permitir essa liberdade de ler um livro que não tem nada a ver com o negócio, mas um livro que te desafia linguisticamente, para você entender quão amplo o sentido de algo que está sendo dito pode ser, né? E aí, nesse sentido, talvez eu sugerirei aí grandes clássicos da nossa literatura brasileira, né? Um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, né? Porque esses caras fizeram exatamente isso, eles pensaram essa amplitude. E quando você está engajado em fazer esse exercício de autodesenvolvimento da tua amplitude linguística, do teu próprio vocabulário, das expressões do teu sentido, você é capaz muito melhor de entender o teu cliente, o teu colaborador e os teus fornecedores. Com certeza. Obrigado, Cássio. Foi Obrigado um prazer a você. mais uma vez conversar contigo. Prazer Sempre enorme. bem-vindo na nossa sede. Muito obrigado, um carinho enorme por vocês. Eu sou Vitor Cavalcante, hoje eu conversei com Cássio Pantaleone, CEO do SaaS no Brasil. Veja esse e outros vídeos em nosso canal do YouTube, IT Fórum 365. A gente se vê, até a próxima!